Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do clássico choque rei, né? Palmeiras e São Paulo se enfrentaram hoje no Campeonato Paulista. A partida terminou empatada, sem gols, né? O time do Palmeiras até tentou pressionar a defesa do time do São Paulo, né? Mas Rogério Ceni montou muito bem a defesa e a partida terminou empatada 0 a 0, nada de gols. E bora acompanhar aqui no Sport Center o vídeo falando sobre esse empate de Palmeiras e Santos 0 a 0. Daqui a pouco também, galera, vou passar a coletiva do técnico também, Abel Ferreira, falando tudo sobre esse empate 0 a 0 entre as duas equipes, galera. Lembrando, eu vou deixar o link na descrição, Crécio Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Foi o Beraldo. Foi o Beraldo, né, Zinho? Zinho, eu vou começar contigo. Agora a gente vai dar uma fatiada. Separar um pouco Palmeiras, separar um pouco São Paulo, falar um pouco menos do jogo e falar dos contextos. A gente já vai apresentar imagens de torcida do Palmeiras reclamando, protestando com a diretoria, achando que o time precisa se reforçar. Você, inclusive, Zinho, mencionou certa... Talvez a palavra não seja decepção, mas de esperar mais do Palmeiras por ser um time mais montado, embora a equipe tenha perdido, especialmente na faixa do meio-campo, dois jogadores importantes, o Scarpa e o Danilo. O começo do Palmeiras, eu não vou usar a palavra preocupa, porque isso dá uma noção de preocupa, vai ser um ano terrível, não. Mas o começo se liga aquele sinal amarelo no sentido de precisamos dar uma chacoalhada, precisamos ficar atento, não é? A gente não está trazendo aquele momento do campeão brasileiro para o início do ano. Tem trabalho, tem muito trabalho a ser feito ou também não é por aízinho? Assim, não é uma preocupação, assim, um desespero, mas eu acho que o torcedor palmeirense, ele tem assim, a cobrança, o torcedor sempre tem esse direito, né, desde que seja pacífica, de ir lá, pedir, reclamar, acho muito válido. Mas no caso do Palmeiras, que começa os anúncios, vamos dizer, o Endrick está jogando aí, mas ele já foi vendido. Vai ficar no Palmeiras mais um período. Mas as cifras que são informadas, o torcedor não quer saber se isso vai ser parcelado, não entrou nada ainda, mas vê assim, 400 milhões. O cara fala assim, tá com um cofre cheio. Vê o Danilo ser vendido, se não me engano, 20 milhões, né, de euros. Mais grana que entra. Saíram alguns jogadores, a gente está falando do Scarpa, mas o Wesley também, que joga pelo lado, né, que era uma grande opção de velocidade, também saiu. Então, o torcedor, teve economia, porque os salários desses jogadores também não precisa mais ficar pagando, claro. Além do que tem para entrar. E o torcedor confia nos jogadores que estão, confia no treinador. Eu, particularmente, acho que o Abel é muito criativo, ele vai aproveitar a base, né? O Palmeiras, nos últimos anos, tem conquistado muito na base, tem revelado vários atletas. Hoje estava no banco o Giovani, que eu gosto, é jogador de velocidade. Tem o John também, que é outro bom jogador. Tudo vindo da base. Tem o Vanderlan, tem vários jogadores. Mas o torcedor, a paixão, ele olha assim para os adversários e vê assim, o Corinthians manteve o Yuri Alberto, o Maicon. O Flamengo trouxe o Gerson de volta, o Grêmio pegou o Soares. Então, citando alguns, a gente poderia aqui falar de vários atletas. Então, o torcedor do Palmeiras também fica na expectativa de uma grande contratação e, principalmente, pelo ano que tem pela frente. Ou seja, no sábado que vem, já tem uma baita de uma decisão. Supercopa. Não quer dizer que, se não ganhar, acabou o ano. Não, não é nada disso. Mas é contra o Flamengo, o grande rival do momento. Tem a rivalidade regional, sempre vai ser o Corinthians, o grande rival, concordo. Mas, nacionalmente, os últimos anos, ficou Flamengo e Palmeiras. Então, o torcedor fica com um certo receio de como vai enfrentar um adversário que está aí com muitas contratações, com um treinador novo que chegou, e ver o seu time, que tem uma base fortíssima. Eu adoro, acho muito bom o elenco do Palmeiras, mas igual ao torcedor, eu também acho que precisa de contratação. E o treinador falou isso, principalmente um jogador de velocidade pelo lado,
Também ele pede o volante, né, para essa posição ali do Danilo. O Jailson está se voltando, está recuperando. O Atuesta não é primeiro volante. O Gabriel Menino, que é muito bom jogador, não é primeiro volante. Eles fazem muito o segundo volante. O Zé Rafael encaixa ali, eles entendem o que o Abel pede, mas não são jogadores com essa função. E o Abel está pedindo, e o torcedor está esperançoso, e eu acho que essa cobrança é que pode ser aumentada, por mais que a Leila já falou que vai contratar, que antes de terminar o primeiro semestre vai vir esse jogador, só que a janela de transferência vai fechar. E a contratação, o anúncio não vem, o torcedor fica ansioso, é normal. Agora, desespero não, porque o time do Palmeiras é forte, tem um bom elenco, e o Abel está com esse grupo na mão há muito tempo. Então, ele sabe também, com a sua criatividade, buscar alternativas. Mas é importante para a sequência do ano vir essas contratações. A gente já vai ao Allianz Parque com os nossos repórteres, o Eduardo de Menezes. Vamos lá, Eduardo de Menezes? Vamos lá, Eduardo Afonso, vamos lá, o menino na tela. Menino, queria que você falasse um pouquinho sobre o confronto, o duelo e até a questão de adaptação desse meio-campo do Palmeiras, que vem tendo trocas. Você entrou ao longo do jogo na última partida, hoje foi titular. Como tem sido essa adaptação sem o Danilo? Eu acho que continua a mesma coisa, né? A gente já fazia isso nos treinos. É claro que o Danilo era o dono ali da posição, mas eu sempre entrava e dava conta do recado. E a gente tem volantes mesmo muito bom, que quando entra sabe o que fazer e já sabe, a gente já é bem treinado e já sabe o que fazer. Essa manifestação do torcedor no final, pedindo jogador, contratação, para um time que ganhou tanto como o Palmeiras, soa até um pouco estranho, né? Como é para vocês? Cara, a gente não controla, né, o que tá fora, a gente não controla a diretoria, a gente controla o nosso dia a dia, né? Então a gente procura trabalhar ao máximo, procura dar o nosso melhor e se vier, tenho certeza que vai vir para somar e se não vier, a gente vai continuar trabalhando e procurando dar o nosso melhor sempre. Até agora vocês no Campeonato Paulista em 3 jogos ainda estão passando por um momento de adaptação, né? Mas fizeram um gol. Qual é a dificuldade que vocês vêm tendo, especialmente no setor ofensivo? Eu acho que está faltando um pouco mais de calma, paciência ali no último terço, né? Eu acho que está faltando um pouco mais de ousadia, mais confronto 1 para 1 ali. E igual você falou, a gente está se adaptando ainda, é começo de temporada e acho que tem muito pela frente ainda. Ainda sobre esse meio de campo, né? Vocês perderam jogadores importantes como o Danilo, como o Scarpa. Como tem sido essa adaptação de vocês? O que precisa ser feito ainda? Um pouco do que você falou na sua primeira resposta, mas o que falta ainda para vocês se encaixarem sem esses 2 jogadores? Eu acho que falta um pouquinho de tempo, né? Por mais que a gente treinou nas férias online, voltou um pouco antes, mas isso é com o tempo, né? A gente está trabalhando todos os dias, procura dar o nosso melhor e tenho certeza aí que o mais rápido possível a gente vai se encaixar e embalar em vitórias aí. Uma semana com uma primeira decisão já do ano, né? Como fazer? Assim, o Paulistão realmente é para dar uma adaptada, recuperar entrosamento, recuperar ritmo. O jogo com o Ituano vai ter que ser assim, mas dá para esquecer totalmente o Paulistão ou tem que também pensar na tabela? Eu acho que é jogo por jogo, né? A gente vai descansar agora e amanhã, igual o professor fala, que é 24 horas e no outro dia já temos que pensar no próximo jogo. Então acho que tem o Ituano antes do Flamengo, então a gente vai concentrar e focar para o Ituano para que a gente possa vencer no Paulista e abrir o máximo de pontos possível. Menino, de alguma maneira a arbitragem ela incomodou o Palmeiras? Porque deu para perceber muita reclamação no campo e até mesmo a torcida em várias ocasiões estava xingando a arbitragem. Geralmente acontece uma vez ou outra, mas ao longo do jogo foram muitas vezes. Eu acho que só não foi a torcida, acho que todos vocês viram, né? Que a arbitragem não foi muito bem hoje, mas a gente não controla, né? A gente tem que fazer a nossa parte, ter mais calma ali para a gente decidir o mais rápido possível, fazer 1-0, 2 para que a gente consiga matar o jogo e sair vitorioso. Obrigado. Você, Felipe? Valeu, Edu Afonso na zona mista, Eduardo de Menezes na área de coletiva. Assim que aparecerem os técnicos de Palmeiras e São Paulo, Abel Ferreira e Rogério Ceni, respectivamente, a gente volta
ao Allianz Parque. Praz, eu queria te ouvir também sobre esse temozinho, já comentou, a gente ouviu o menino, já a gente apresenta as imagens aqui. Isso ganhou um contexto, claro, o palmeirense nos últimos anos ficou mal acostumado, ganhou muito, mas hoje o sarrafo no futebol brasileiro está muito alto, especialmente entre esses ponteiros, né? É um Flamengo muito forte, é o Atlético Mineiro que se incorporou, e aí quem não vinha no bolo por títulos nos últimos anos também é um Grêmio que vem com o Luís Soares, é Vasco, Bahia com o SAF, Cruzeiro, Botafogo, enfim, o Corinthians mantém Yuri Alberto e o Palmeiras, espera aí. Saíram 2 importantes do meio de campo. Entra uma grana. Só que a Leila, recentemente, a presidente do Palmeiras, falou, olha, o nosso fluxo de caixa não é essa que todo mundo acha, que tá fartura, tem que ter pé no chão. Queria te ouvir que você conhece muito bem o Palmeiras. Acho que o Palmeiras ficou bem acostumado, porque né, ganhou tudo, e reinventava o time e ganhava. E isso não é novidade. O Palmeiras fazer essa mudança de jogadores e continuar competitivo, enquanto o Flamengo trouxe jogadores de nome, Davi Luiz, enfim. E o Palmeiras não faz essas contratações de peso, assim, de peso que eu digo grande montante de dinheiro, apesar que o Flaco Lopes custou um bom dinheiro, né? Sim. Mas jogadores já renomados, né? Então é outro perfil. E o torcedor, ele olha pro vizinho e começa a fazer as comparações das contratações. Só que aí tem uma coisa, o Palmeiras conseguiu ser competitivo, ganhar 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, com essa dinâmica, né? Então tem esse ponto, que tem que ser levado em consideração. Cada time tem sua estratégia, que nem eu falo, tu tem, para chegar em determinado lugar, tu pode ter 2 estradas diferentes, e tu chega no mesmo ponto. Então, quer dizer, não tem o que é certo e o que é errado. Mas o ponto é que o Palmeiras, dessa vez, perdeu 2 jogadores. Ano passado, perdeu o Felipe Melo, o William Bigode, saiu o Daverson, vinha alguns jogadores importantes, mas não tão fundamentais como o Scarpa e Danilo, 2 jogadores... De mesmo setor, inclusive. Num momento muito bom, o Danilo já convocava a seleção, o Scarpa cotado para a seleção, o melhor jogador do brasileiro. Então, é um ano diferente das perdas ou das mudanças que tiveram nos outros anos. Nos outros anos tiveram mudança também, o Palmeiras conseguiu, sem precisar trazer esse reforço de peso, manter a competitividade e ser vitorioso. Agora é outra questão. O próprio treinador falou, que, como o Zinho citou, no fim do ano que não precisava contratação. Se não saísse ninguém. A partir do momento que saiu, tem que ter contratação. E ele falou, a qualidade custa caro. Isso é verdade também. Sim. Porque tu tem que ter uma mescla tanto de juventude com experiência e tanto de jogadores contratados de aposta, como de jogadores contratados que chegam e tu dá a camisa para jogar. Eu conheço muito bem o clube, tive lá por muito tempo, sei como é que são os processos. Há muito tempo o Palmeiras já vem mapeando o mercado para contratação. O Scarpa já sabia que ia perder, já tinha sido noticiado, pré-contrato. O Danilo era uma coisa natural também. Então o Palmeiras não foi pego de surpresa. O que causa um certo desconforto é o time da contratação. Por que está demorando? Sim. Por que não foi feito ainda, né? E agora, em relação ao dinheiro. Tem muito dinheiro. Ok, tem muito dinheiro. Mas, quando se falar 400 milhões do Endrick, primeiro que não são 400 milhões. 30% não é do Palmeiras. O Palmeiras tem 70%. 30% é da família do jogador. Aí tu recebe num fluxo de 35 milhões, né? De euros, e depois mais 12 por metas aqui, e mais, aliás, 12,5 e mais 12,5 por metas lá. Então, esses últimos 12,5 só vai atingir de 2024 para frente. Então, o fluxo não é esse, não tem 400 milhões lá na mão. Mas, mesmo assim, para a realidade do futebol brasileiro, o Palmeiras hoje está numa situação financeira muito boa. Não é esse o problema, eu vejo, para a contratação. Por isso que a torcida fica um pouco ansiosa, né? E, assim, o resultado de campo, ele determina muito esse ambiente. Se o Palmeiras consegue vitórias em sequência, ganha do Flamengo, ganha de São Paulo, isso abranda. O torcedor entende que não precisa tanta urgência. Agora, como tu começa empatando em casa com o São Bento, empatando em casa com o São Paulo... E faltando performance, né? E tendo um jogo muito difícil, mas vencendo contra o Botafogo, o torcedor começa a ficar mais ansioso. Isso é natural. Agora, essa pressão de fora não pode impactar dentro do clube. O Palmeiras é um time organizado há muito tempo já. Os processos já se mostraram corretos, então tem que continuar com a convicção. Agora, óbvio que esse time que tem que acertar, porque realmente eu também esperava que já tivesse uma reposição mais rápida dessas peças que saíram, que já eram previstas as saídas.
São 6 horas e 33 minutos. Quero te ouvir, Silas, mas vamos apresentar. Nós temos a imagem, né, produção? Vamos colocar na tela. É um vídeo fechado. Então vamos lá. Tenho que dar a deixa na tela. Vamos lá, Silas. Eu queria te ouvir, é o que a gente falou. Enquanto o protesto é pacífico, tem direito de fazer o que for. Eu só acho que pesa... Eu não gosto de ser um ombudsman de protesto. Eu sei que torcedor palmeirense, quem estivesse num protesto, fala, você fala isso, porque você está aí trabalhando, porque não sei o quê. Eu só acho que para quem ganhou anos e anos, em janeiro, tá assim... Sendo que a diretoria era a mesma, e quando ganhava, claro... Antes eram outras, mas é uma sequência também, né? A gente sabe que é o famoso passar de bastão. Pouco demais, talvez, não, Silas? Muito cedo, né? Muito cedo para começar esse tipo de protesto, até porque, se você olhar para os jogadores que saíram e os jogadores que estão na posição, quando você olha para o Jailson, precisa dar tempo para o Jailson. O Jailson, na final da Libertadores, ele quase faz um gol. E antes de machucar, estava muito bem. Ele quase faz o gol, estava muito bem. Aí, quando você olha para o meio-campo, o Scarpa, não se falava muito do Scarpa até o Rafael Veiga machucar. Era só Rafael Veiga, inclusive muita gente achando que ele tinha que ser convocado para a seleção brasileira. Aí o Rafael Veiga vai e machuca, o Scarpa assume a posição. O que o Scarpa jogou, tanto que foi escolhido até por nós da ESPN, foi o Bola de Prata, né, da ESPN, porque ele jogou demais. Então, esse é um ponto. Então, a torcida, o próprio Abel Ferreira falou sobre isso. Aguardar a evolução do Jailson, principalmente do Rafael Veiga também, até porque o Palmeiras, diferentemente do Flamengo, o Palmeiras tem esse jogo e depois vai seguir a sua vida normal. O Flamengo, não. O Flamengo tem esse jogo, depois viaja para Marrocos. Não. Quando volta de Marrocos, tem o Independente Del Valle lá em Quito e depois tem o jogo aqui no Maracanã. Então, o Flamengo, sim, tem uma agenda nesse próximo mês muito mais complicada até do que o Palmeiras. E, por outro lado, né, Felipezinho, Praz, o que o torcedor do Palmeiras precisa entender também, a política do Palmeiras não foi de dar tempo para os jogadores, não foi assim com o Zé Rafael, não foi assim com o Veiga, não foi assim com o Scarpa. E agora, com essa questão do Endrick e o que o Praz falou sobre esses 12 milhões, dependendo do número de jogos que ele jogar aqui, aquela coisa toda, você deixa o Abel numa condição complicada, você deixa o Merentiel numa condição complicada, você deixa o Flaco Lopes numa condição complicada, você deixa o Navarro, tá ainda no Palmeiras? Tá. O Navarro numa condição complicada, por quê? Entrou hoje. Porque tem que botar o menino para jogar. E você deixa o Rony, se eu sou o Rony renovou o contrato recentemente. Eu chego no treinador e falo, treinador, peraí, eu sou do Palmeiras, estou aqui, vou ficar, o Endrick vai embora. Porque o Abel está numa situação muito delicada com relação a isso. Então, acho que é muito cedo, o torcedor tem que ter paciência, se não ganhar do Flamengo. E vai virar o caos? Pois é. E a diretoria tem que receber apoio agora da torcida. E concordo com o Praz. O timing, como eles já sabiam que isso ia acontecer, talvez o timing... Agora, tem gente muito competente lá dentro, por favor. Né? Zinho, a gente vai passar por um tema do São Paulo, mas eu quero te ouvir. Você falou do protesto, antes da gente colocar as imagens, o teor dos cânticos da torcida. Queria te ouvir para a gente arrematar esse tema específico do debate. Não, ouvindo, né, agora bem, Anitta, porque quando a gente está assistindo o jogo, fica muito prestando atenção na parte tática, né, na parte técnica, física do jogo, né. Eu acho exagerado. Agora eu continuo com a opinião. Entendo porque torcedor é paixão e é muito essa coisa da competitividade com os outros times. Olha para os vizinhos, vê a galera se reforçando, chegando jogadores, e o Palmeiras perdeu jogadores fundamentais, importantíssimos. Eu acho que é importante reforçar esse elenco. Eu concordo com o torcedor de pedir contratação de jogadores que cheguem também para jogar, né? Só para compor elenco,
Não sei se é o que o Palmeiras precisa. Para compor o elenco, o Palmeiras busca na base e já tem peças ali que estão se adaptando. O Tabata tá se adaptando ao Palmeiras ainda. Merentiel, Flaco Lopes, o próprio Navarro, que teve uma sequência boa ali no início de Libertadores, aquele início que é mais suave, né? Ele fez vários gols, né? Tem um número de gols alto pelo Palmeiras na Libertadores. Mas assim, o torcedor está avisando chegar aquele primeiro volante que assume a posição titular. Sei que é muito difícil, mas vamos dizer, se o Fluminense tem um modelo de gestão um pouco diferente. O Bittencourt é um excelente administrador, está fazendo um trabalho muito bom no Fluminense, mas a gente viu uma joia do Fluminense ser vendido por 7 milhões de euros para a Espanha. O Luiz Henrique, lembra? Jogava pelo lado direito, habilidoso. Ele foi vendido há pouco. Foi vendido há pouco tempo por 7 milhões de euros, que todo mundo falou, pô, muito pouco por ele. Aí o Fluminense tem o André lá. A torcida do Fluminense vai até ficar chateada comigo de eu estar falando isso, mas eu estou dando opinião. Eu acho que assim, uma consulta, e aí? Quanto que vale? Quanto que é? Você já pensou o Palmeiras contratar o André de primeiro volante? Como essa torcida ia aceitar, receber e vibrar com isso? Então, acho que é isso que o torcedor apaixonado, ele vive muito isso. Mas eu concordo com o Praz. A diretoria tem que ter, não pode deixar essa pressão afetar nessa decisão. Que eles querem contratar, vão buscar, estão buscando, estão fazendo isso. Agora tem o time deles. Agora, o resultado vai contar e muito. Se não ganha do Flamengo, ou se perde para o Flamengo, já aumenta a pressão. Não tem jeito, o futebol no Brasil é resultado. Mas eu confio muito. A Leila eu não conheço tanto como administradora, né? Ela está começando uma carreira de gestora dentro do esporte. Ela tem a gestão nas empresas e como uma patrocinadora. Agora que ela virou presidente. Mas as pessoas que estão ali, o Anderson Barros, o Cícero, esses caras são fera demais. São ótimos profissionais. Então, acho que o torcedor tem que dar um voto de confiança, porque são os caras que já estavam antes, com outro presidente, com o Gagliotti, permaneceram e mostraram competência para montar um elenco. Então, acho que o torcedor cobrar, pedir, tudo bem. Mas dizer que é diretoria sem vergonha, aí eu já acho exagerado. Também acho. Galera, fica bem nítido, né, que a Leila ela não quer gastar mais dinheiro, né? Tá dando uma segurada, gastou muito dinheiro nos últimos anos, né? Agora dá a entender que o time do Palmeiras quer recuperar, né? Pelo menos a Leila, né? Que é a patrocinadora, que bota muito dinheiro no Palmeiras, né? Quem injeta mais dinheiro no Palmeiras é a Leila, então ela tá querendo segurar um pouco o negócio de contratações cara, entendeu? E é isso aí, agora o torcedor tá louco, porque tá contando com 2 jogadores que foram embora, não pode mais contar com esses jogadores, entendeu? Agora tem que contar com quem tá. Entendeu? Quem tá no Palmeiras tem que dar conta. Agora o Abel Ferreira tá vendo que não dá pra contar só com esses jogadores, que vai ter dificuldade na temporada, aí agora ele quer que o time contrata jogadores. Por quê? Ele sabe que o negócio não tá bom. Ele sabe que não dá. E se perder pro Flamengo, o torcedor vai querer botar crise. Errado. Não é pra ter crise. Não é pra ter crise. Esse empate hoje é um clássico. Pra mim, empate normal. Não vejo nada de anormal assim no empate 0-0 entre Palmeiras e São Paulo. Mas Palmeiras vinha dominando nos últimos anos. Mas o tempo passa. Cada ano você não pode se basear o ano passado. Entendeu? E pelo que eu tô vendo, o Palmeiras vai demorar, vai segurar para poder trazer jogador. Vai demorar um pouquinho, porque sabe que vai ter que gastar muito dinheiro. Vai ter que gastar, porque o dinheiro que vendeu o Hendrick não vai vir na mão. É parcelado em várias vezes. Não adianta que vai chegar agora a 400 milhões na mão do time do Palmeiras, porque não vai. Não vai. E não é assim que funciona. Então o torcedor tem que ter um pouco de paciência, né? Que você vê o time do São Paulo, se você olhar no papel, muito inferior. Mas o Rogério Ceni ele dá o jeito dele, tá dando os pulos dele e tá tocando barco. Tá tocando barco, porque o time do São Paulo quer se reestruturar para daqui a alguns anos, né, poder ter mais jogadores, poder ter condições de contratar novos jogadores, entendeu? Então é isso, o time do Palmeiras tá, pelo que dá a entender, parece que tá segurando um pouco o dinheiro, aquela fartura toda parece que acabou. Parece que não tem mais aquela fartura de dinheiro.
né? Dá a entender isso. Porque se você vende 2 jogadores, que é muito importante pro elenco, e você não contrata pelo menos um jogador, dá a entender que você tá sem dinheiro, dá a entender que você não quer gastar. Entendeu? E é isso exatamente que está acontecendo com o Palmeiras. O torcedor vai ter que ter paciência e o Abel Ferreira vai ter que trabalhar com o que ele tem. Vai ter que buscar na base, vai ter que dar os pulos dele aí, porque se ele é o técnico mesmo que ele diz ser, ele vai ter que conseguir tocar o time com esses jogadores que ele tem no elenco. Entendeu? E não é hora para ter crise. Início de temporada, 3 jogos, e o Palmeiras já vai ficar em crise? Né? Eu acho que tá muito equivocado o lado do torcedor, o lado da diretoria também. Eu acho que tem que ter calma, porque aos poucos ainda a equipe vai se ajustando. Coloca nos comentários aí, galera, o que vocês acham dessa polêmica toda aí no time do Palmeiras. É motivo para ter crise? Né? Coloca nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.